Olá, boa tarde, paz seja convosco. Dia 25 de julho de 2025. Há 10 anos atrás, num sábado, às 19 horas, eu estava entrando de mala e cunha dentro da congregação para iniciar uma jornada, para iniciar um processo, para iniciar uma caminhada com o Senhor. Eu não tinha noção, não sabia como seria, o que eu enfrentaria, o que eu deveria renunciar, o que eu deveria fazer, mas estava ali com toda a fé no meu coração, com muita vontade de servir a Deus. E 10 anos se passou. Foram muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades, mas em todo momento as mãos de Deus me protegeu. Teve pandemia, teve heresia, teve disseções, teve abandono. Aleluia! Mas Deus me fez permanecer firme. E aqui estou eu, comemorando 10 anos de pastoreio. Para a honra e para a glória do Senhor. 10 anos não é 10 dias e nem 10 meses, nem 10 semanas. São 10 anos de luta. Nesses 10 anos, pandemia, Covid-19, pagando aluguel. Eu continuo pagando aluguel, né? Pagando aluguel, sem poder cultuar o Senhor. E Deus foi abrindo portas onde não tinha parede. Muitos pararam no meio do caminho. Muitos já não estão aqui entre nós, já desceram à sepultura. Mas o Senhor me sustentara, o Senhor cuidou de mim e tem cuidado até os dias de hoje. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. E o que eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Todos que dizem isto, são muitas lutas. Lembra do profeta Isaías? Eis-me aqui. Lembra de Samuel? Eis-me aqui. Todos que dizem, eis-me aqui. Que abre, que não fala só de boca, de palavra, mas vem do fundo da alma. Deus justifica, Deus sabe, conhece. Quando verdadeiramente alguém diz, eis-me aqui. E Ele ajuda. E o que eu tenho para dizer? Eis-me aqui para mais 10 anos. Eis-me aqui para mais 20 anos, se assim o Senhor me permitir. Vem comigo. E eu estou terminando a minha segunda, nessa trajetória. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas provas, em meio a tanto levante para a honra e glória do Senhor, eu finalizo hoje a minha segunda leitura completa de toda a Bíblia, para a honra e glória do Senhor. E já vou iniciar a minha terceira. Já estou na minha terceira, mas não é a minha terceira, porque provavelmente eu vou terminar a terceira e ainda não terminei a terceira, porque a minha terceira é essa aqui. Estou terminando também, daqui 11 dias, eu termino de postar para vocês o Novo Testamento, capítulo por capítulo, daqui 11 dias, e eu começo no Velho Testamento. Vai demorar um pouquinho essa jornada, mas eu não estou com pressa de morrer, estou com muita vontade de viver, estou com muita vontade de servir o Senhor, em nome de Jesus, e compartilhar muito a palavra do Senhor. Você que está gostando, compartilhe, se inscreva, fique firme, em nome de Jesus. Vão vir muita luta, vão vir muitas provas, mas permanece firme. Fiel é Deus que nos prometeu a vitória. Aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Comerá do maná, comerá da árvore que está no jardim de Deus. Então, para vencer, temos que permanecer firme. O capítulo de hoje é o capítulo 11. Chegamos na metade desta campanha, faltando 11 dias para eu terminar de compartilhar esta campanha com vocês, lendo um capítulo por dia e gravando e compartilhando com vocês. Então, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, estamos finalizando o Novo Testamento. Eu comecei no Evangelho de Lucas. Aí o segundo foi o Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus. E aí, comecei em Atos e estou agora finalizando em Apocalipse. Todo o Novo Testamento. E se Deus quiser, daqui 11 dias, no 12º dia, estarei iniciando a jornada no Velho Testamento. Eu quero começar no Velho Testamento do maior para o menor. Então eu quero começar dos livros maiores a campanha, né? Dar continuidade à campanha, que é toda a Bíblia. Então a gente vai começar lá no Velho Testamento, a gente vai começar, serão 150 dias, que é os Salmos. A gente vai ler um salmo por dia e compartilhar um salmo por dia, no nome de Jesus. Depois a gente vai passar pro livro maior, que se não me engano, depois de Salmo, o livro maior é Isaías, né? É o profeta Isaías. Eu tô assim, né? Meio perdida. E assim sucessivamente, tá bom? Não vou começar de Gênesis até Malaquias. Vou começar do maior para o menor. Que Deus abençoe a nossa jornada. Vamos ler capítulo 11 de Apocalipse. As duas testemunhas. O primeiro tema aqui do capítulo 11, porque tem 2 temas, né? A 7ª trombeta. Mas o primeiro tema aqui é as duas testemunhas. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto.
Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Exazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E os ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: suba cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O segundo título aqui do capítulo, a 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galadão aos profetas, teu servo, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e voz e trovões, e terremotos e grande saraiva. Tudo isto vai acontecer. Mas eu quero nesta tarde, junto com vocês, já por hoje, só por hoje, graças te damos, Senhor. Graças te damos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos prometido, por tudo que o Senhor tem cumprido na nossa vida. Obrigado pelo teu amor real, pelo teu cuidado, Senhor, pelas portas, pelas maravilhas. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, em nome de Jesus, eu te agradeço, e em nome de Jesus, eu te dou graça. Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Eu te dou louvor. Obrigado, Pai, por esse dia que se chama hoje. Obrigado por esses 10 anos de vida na tua presença, longe do álcool, longe da prostituição, longe das fornicações, longe, ó Pai, do roubo, da mentira, das intrigas, mas cada dia perto do Senhor. Obrigado por me instruir, obrigado por levantar homens e mulheres que acreditaram no meu chamado, que o Senhor me chamou. Deus do ventre da minha mãe. Pai amado, Pai querido, toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Graça te damos, graça eu te dou, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Obrigada, muito obrigada por tudo, Senhor, por esses 10 anos, que o Senhor nunca me abandonou nesses 10 anos. Nesses meses, tudo, o Senhor nunca me desamparou. Houve guerra, houve luta, houve peste, houve doenças, houve mortes, mas em todos os momentos, o Senhor esteve comigo. Houve ameaça de morte, mas em todo momento, o Senhor nunca me desamparou. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. E eu selo, igreja, o capítulo 11, com esse versículo. Graça te dou, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Muito obrigado. Obrigado por vocês, do outro lado, estar me acompanhando, estar comigo. Que Deus abençoe grandiosamente. Todo louvor, toda honra seja dada ao nosso Deus. Um abraço, fique com Deus. E se assim o Senhor nos permitir, nós vamos voltar aqui e celebrar 20 anos, 2 décadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu tenho muito que compartilhar para o reino de Deus. E eu quero muito viver. Eu quero muito pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com vocês.